Bora tirar uma foto, né? Boa tarde, tudo bem? Como é que tá de domingueira aí? Vamos ouvir umas musiquinhas ali no fundo lá, mas não é minha não, né? Dá um DJ Hungria ali, um trem muito doido. DJ Hungria. Então, eu queria falar um tema aqui muito interessante, que eu acho que eu não podia deixar para depois. Tem que dar uma ajeitada no ajobo aqui, mas... Eu vi uma mensagem um dia, hoje talvez um dos maiores pregadores, maiores mestres da palavra no mundo, chamado T.D. Jakes. T.D. Jakes, ele, em muitas das mensagens dele, ele fala assim: pregue para você mesmo. É tão interessante porque na época eu não entendi muito, né? Pregue para você mesmo, mas como que é? Depois de Deus, não existe ninguém mais que possa saber o que você precisa do que você mesmo. Aquele alimento que você precisa, aquela palavra que você precisa, ninguém no mundo vai conseguir entender, vai conseguir saber do que você mesmo. Deixa eu só mostrar meu filhote. Ô, meu filhote, dá tchau aí, ó. Então, eu peguei isso pra mim. E eu comecei a pregar pra mim mesmo, né? Teve um dia, eu mandei pra minha tia, né? Eu tenho minha apoiadora especial, minha consultora, minha mentora, né? Pessoal mesmo, sentimental, minha tia, né? E assim, é meu feedback. Eu falei, meu filho, é muito bom, é muito, sabe? E eu comecei a gravar mais vezes e postar no YouTube, né? E é tão interessante que eu comecei a ter alguns feedbacks. Pessoas que se encaixavam naquela palavra que eu pregava para mim mesmo. Hoje numa reunião familiar eu comentei, né? Porque em muitos momentos da vida várias, né? Eu recebi críticas, falei assim, mas você fala motivacional, você fala, sabe, mensagens, sabe? E você não consegue viver 100%. Eu falei, não, mas é porque eu estou pregando para mim mesmo. Eu não estou pregando para ninguém. Eu estou falando para mim mesmo. Aquilo que eu preciso ouvir, eu fico ouvindo da minha voz mesmo. Porque eu sei o tema que eu preciso. E voltando a essa mensagem de T.D. Jakes, ele fala, pregue para você mesmo. Coloque em pauta aquilo que você precisa. Né? Tem aquele ditado, né? Você sonha, você escreve, você fala e você executa, né? O executa é por último. Primeiro você sonha. Primeiro você tem a necessidade da alma, que são os sentimentos. Você escreve aquilo que você está precisando e você declara. A partir do momento que você declarar, aquilo vai começar a entrar na sua mente, nos seus sentimentos. E às vezes eu ouço, às vezes não, geralmente eu ouço as minhas próprias pregações. Algumas delas, centenas de vezes, a musiquinha tá tocando ali, ó. Só o tuti-tuti. E eu fico ouvindo N vezes aquilo, para aquilo entrar realmente na minha mente. Porque aquilo já sai do meu coração, já sai do meu desejo. É interessante que Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura pessoas de corações quebrantados. Você pode olhar, Davi. Cara, o Davi teve tanto erro. Se você for fazer uma analogia dos erros de Davi, são imensos. Mas Davi tinha um coração quebrantado. E acho que o apóstolo Paulo, em Atos também, não sei. Davi foi considerado segundo o coração de Deus. Porque Davi conseguiu visualizar a graça de Cristo gerações depois.
Quando o profeta chegou em Davi e falou assim, você prefere o castigo dos homens ou de Deus? Ele falou, não, prefiro de Deus, porque Deus é misericordioso. Porque Deus conhecia o coração de Davi. Quando Davi errava, quando Davi pecava, Davi se vestia em sacos de linho, rasgava suas vestes e ajoelhava e prostrava diante de Deus. Porque o que pode mensurar a qualidade do homem não são seus erros, e sim a disponibilidade de levantar e corrigir aquele erro. E eu peguei isso para mim, pregue para você mesmo, né? Então às vezes muitas pessoas que me conhecem falam assim, cara, mas você falou isso, mas você já está ao contrário, você está ao contrário disso. Mas é porque eu estou pregando para mim mesmo, para eu tentar viver aquilo que eu estou declarando. É uma declaração que eu estou fazendo. Aquilo que eu preciso, aquele sentimento que eu preciso de colocar em prática, eu falo para mim mesmo. A questão de gravar já foi... Porque, deixa eu te falar uma coisa. Elias uma vez, não só Elias, mas vários outros profetas, Elias uma vez se deprimiu porque ele falou contra o pecado de Jezabel e ele socou dentro de uma caverna e falou, daqui eu não saio. Deus colocou nada mais, nada menos que um urubu para levar o alimento para ele. Talvez eu esteja sendo esse urubu para levar a mensagem para muitas pessoas. Até conversando hoje aqui, sabe? Uma pessoa esse dia me mandou uma mensagem e falou assim, cara, eu ouvi, sabe, eu vi seu vídeo e eu tava com problemas e com família e tal, e naquele momento eu reconciliei, sabe? Outra pessoa pegou e falou assim, cara, eu tava deprimido, eu tava assim na sarjeta, e aquela mensagem que você falou, eu falei pra mim mesmo, mas aquela mensagem que você publicou ali, ela veio de encontro ao meu coração, com essas palavras, era tudo que eu precisava de ouvir. Quando Balaão desobedeceu a Deus, a jumenta foi usada para Deus, para levar a palavra profética para Balaão. Não vai, porque o que você vai fazer aí vai trazer uma desgraça muito grande para sua vida, vai trazer um atraso muito grande para sua vida. Então talvez eu possa ser um urubu, uma jumenta. O que vale a pena é que, se fosse só essas duas pessoas, eu teria compensado tudinho. Todas as publicações, tudo que eu fiz. Mas várias pessoas, e de numa reunião com amigos também, né? Três pessoas, né, ao mesmo tempo na mesa, falou assim, cara, eu ouço todas, é muito bom, às vezes a gente está precisando de ouvir aquilo. Então assim, eu prego para mim mesmo. A festa está animada ali. Faça você isso também. Escreva aquilo que você precisa. Declare aquilo que você precisa. Se for viável você gravar, grave. Se não for também. Eu gravo porque eu ouço repetidas vezes. Falei no último vídeo, né? Aliás, falei até nos stories, né? O temor a Deus, a reverência a Deus, você se colocar num lugar que você se precisa, é o princípio de toda sabedoria. O temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Então eu não sou nada mais do que um dependente da graça de Cristo, e são as declarações que eu faço. Eu não posso me considerar melhor. O próprio rei Davi, uma vez, na terra dos inimigos ali, eles encontraram ele, e uma pessoa falou assim, aquele lá é o rei. Ele é o rei dos judeus. E chamaram Davi. O que Davi fez? Fez a careta assim, ó, fez uma mãozinha assim,
Desse jeito, pode ler na Bíblia. Começou a babar. E levaram ele pro chefe ali, pro rei deles ali. E Davi babava. Ele falou assim, cara, esse cara é louco, é um bobo aqui que anda na rua, vocês estão doidos. Como é que vocês trazem um louco aqui pra mim e fala que é o grande Davi? Mas porque Davi soube usar uma estratégia. Porque se Davi não usasse aquela estratégia, o que aconteceria? Ele seria preso, ele estava sozinho e ele seria morto. É por isso que eu sou fã de Davi. Ele tinha um coração entendido da realidade dele, de como ele tinha que agir. Ele tinha que agir daquele jeito, ele tinha que agir como um retardado às vezes ali, né? E largaram ele pra lá, e voltou e foi lá e depois destruiu aquele, sabe, aquela nação, aquele exército ali que estava contra ele. Então, eu consegui entender que às vezes o problema que eu passo, o problema que eu tenho, a mensagem que eu uso para mim, ela não é só para mim. Existem milhares, centenas de pessoas, centenas, milhares, ou sabe, que precisam dessa mensagem, que vive isso. E às vezes essa pessoa não sabe colocar aquilo, estereotipar aquilo que ela tem para falar. Agora, se Deus me deu esse dom, né? Na parábola que Jesus falou dos talentos, o Senhor deu 10 para um, 5 para outro, 2 para outro, 1 para outro. Eu vi uma mensagem até de um amigo meu, Paulo Bento, oficial PC, né? Um dos grandes coaches do Brasil, amigo meu de infância. E ele falou, você tem que ser multiplicador. Multiplicador. E a mensagem que eu preciso, eu tento multiplicar ela. Viver, eu não sei se eu vou conseguir viver tudo que eu falo, não. Mas eu falo pra mim, existe um grande pregador do evangelho, um dos maiores pregadores do evangelho de todos os tempos, eu posso falar com essa palavra com propriedade, chamado William Marion Branham. E Deus virou para William Marion Branham e falou assim, ó, se você for sincero, se você for sincero naquilo que você fala, tô com tosse aqui, um renite, tudo. Se você for sincero naquilo que você fala, nem o câncer irá parar diante de você. Um dos homens mais usados por Deus, com curas e maravilhas e tudo. E se eu entendo isso, eu tenho que ser sincero, mas eu tenho que ser sincero comigo. Então o que eu prego é para mim. Agora, o que eu prego para mim, ele pode servir para a sua vida, para a vida de alguém que você conhece, para a sua família. Compartilhe. É Deus que está falando. Deus não falou na boca de uma jumenta? Deus não usou o urubu para levar comida para Elias? Depois Deus falou assim, Elias, sai daí, doido. E aí, você vai ficar trancado nessa caverna? Deus usa do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, como Ele quer, aonde Ele quer, no tempo que Ele quiser. Mas pregue para você mesmo. Declare aquilo que Deus tem para a sua vida. Declare continuamente. É isso aí. Um forte abraço.